Isso é uma outra coisa. A gente está falando de crimes reais. Certo. Uma coisa é a investigação em volta disso, ela tem toda uma técnica. Sim. Essa técnica, ela teve que ser adaptada às novas tecnologias. A gente está falando de crimes digitais, Sim. crimes cibernéticos. Então, o agente investigativo, né, o policial, né, o investigador, no caso, as habilidades são diferentes. Você estava falando, poxa, lá atrás, colhendo as digitais, tirando fotos da cena. Mas quando a cena é digital... Pois é, complicado, né? a gente está falando realmente de uma habilidade hacker da polícia. Aí o que acontece? Não é uma habilidade hacker da polícia. Todos nós, Mário, deixamos muitas pegadas, tanto no universo real, esse aqui, quanto no universo digital. No universo digital, a gente deixa mais pegadas ainda. O que acontece? A questão é, qual é a capacidade e habilidade da autoridade policial de entender essas pegadas digitais? Eu vou te explicar um caso rapidamente que você vai entender que já está no judiciário. Tá? O juiz recebe aqui o seguinte, uma menina sofreu, né, um abuso, uma violência, né, sexual online. Está na casa dela. O agressor está na casa dele. Fechou? Eles não estão no mesmo ambiente. Ela na dela, no quarto dela, ele na dele, no quarto dele. Eu li, porque eu estou te falando, eu li o processo. O juiz pergunta, aonde o crime aconteceu? Não, no quarto dela. Mas onde estava o agressor? No quarto dele. Você entende que é uma questão de como? Mas um tá num lugar, outro tá no outro, o crime aconteceu? Então, é uma questão de mudança de mentalidade, né? Então, assim, aonde nós estamos hoje comparados a 2023? Por que eu vou botar o marco de 2023? Eu, há muitos anos, estudo crimes digitais, não é de hoje. Mas nesses que envolvem jovens, porque o que a gente está falando que está pesado, né? Tem vários crimes digitais, mas nesses que são crimes, assim, assustadores, se você me perguntar, olha, que eu já vi coisas que, assim, até Deus duvida. Mas o que está acontecendo com jovens é de cortar o coração. Um pouco dessa série Adolescência que foi... A série Adolescência não mostra nem 3% do problema. Tá brincando. Nossa, eu fiquei assim... Então se eu te mostrar o que acontece... A série Adolescência... Esse um pouco mais dos incel, né? Ele tem a ver com esse universo. A série Adolescência, ela é muito importante, foi muito importante. Primeiro que, assim, vamos dar parabéns, porque foi um trabalho belíssimo. Não, questão de plano contínuo. Plano, sequência, maravilhoso. Foi muito bem feita, está muito bem produzida. Ela não tem nenhuma pretensão de te trazer a solução, ela quer te mostrar o problema. São 4 episódios. Um vai trazer a polícia, o outro vai trazer a escola, o outro vai trazer o sistema, né, junto ali com aquela psicóloga, e o último é a família. Eu digo para você que eu me vi em todos aqueles episódios. Porque eu estou há 2 anos e meio lidando com esses crimes, investigando esses crimes, e hoje, né, me tornei ali um braço bastante importante, inclusive de ajuda, né, a própria autoridade policial, ajuda o Ministério Público, ajuda a Justiça. Eu vou explicar isso aqui para você. E eu vi aquele policial desesperado porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois a própria escola, que também não entendia o que estava acontecendo. Sim. Eu já tive nessa situação várias vezes, eu já tive em várias escolas dando palestra. Aquela psicóloga que estava ali fazendo uma avaliação, né, da periculosidade daquele menino. Aliás, muito boa atuação. Maravilhosa, assim, que em vários momentos ela queria abraçar aquele menino. Porque, no fundo, ele estava precisando de um grande abraço, né? E aquilo não é percebido. E da família, em completo desespero, porque não estava entendendo nada que estava acontecendo. Uma família tranquila, uma família como outra qualquer, sim, e as pessoas perguntam, esse crime acontece nas periferias? Não, esse crime acontece em todos os lugares, na capital, no interior, no litoral, com famílias de classe altíssima, famílias na mais profunda vulnerabilidade financeira. Acontece com todo mundo. Não tem... Quem pode ser vítima desse crime? Qualquer adolescente. Então, acho que as redes sociais são um dos fatores principais. A rede social é o meio. E o maior problema das redes sociais é que elas não colaboram. O que acontece? Elas têm informação do que está acontecendo ali dentro. O que elas fazem? Elas se omitem. E aí, você
né, que é do mercado, você vai entender o que eu vou te falar. Trabalhei numa delas grande, aí eu também, eu fazia várias duras críticas internas. Você lá, vai sobre entender transparência. o que eu vou te falar. Elas entendem que para você trabalhar com segurança, você vai ter que ter um investimento. Você sabe disso. Aham. E assim, só que a gente está falando de empresas que não é uma empresa qualquer, são empresas bilionárias. E eu desejo, não tenho o menor problema com essa questão, eu quero que elas sejam trilhardárias. A questão é quanto é que elas estão investindo na segurança dos seus usuários. Eu te digo, zero. No caso do Discord, é zero. Aquilo é custo, né? Então, empresa, ele não vê como investimento, ele vê Sim. como custo. E Olha que preservar a loucura. comunidade, né? E aí o seguinte, ele não está... E é um problema grave, porque quando a plataforma, né? E assim, é muito fácil, porque eles vêm com aqueles papos de tecnologia, não, o servidor é fechado. Eu falei, mas por favor, né, Mas amigo? consegue inibir foto de nu, né? Mas assim, é para as pessoas entenderem, Inclusive no é que artigo. nem um hotel. Você ganhou lá a chave do teu quarto. Você só consegue abrir a chave do teu quarto. Perfeito. Então, para entrar no teu quarto, precisa ter a chave do teu quarto. A mulher que vai limpar o hotel, ela abre qualquer quarto. O gerente do hotel abre qualquer quarto. E o cara que tem o código-fonte do Discord, ele entra em qualquer servidor. Não existe local que eles não entrem. Essa conversa de que, é fechado, isso é para boi dormir, né? Essa é me chamar de burra. Eu detesto ser chamada de burra. Então, burra... Não. Aí eu entrei numa briga feia com o pessoal do Discord. Uma feia. Eu falei, não vou dar paz para vocês. Porque eu me coloquei na posição de usuária para denunciar um crime. Porque, assim, as coisas que você olha e fala assim, se isso aqui não é um crime, eu não sei mais o que é crime. A primeira coisa, a primeira dificuldade é o seguinte, ele pede para você um monte de códigos. Imagina se você não entende aquilo tudo, você imagina um pai e uma mãe, né? Ali no caso, Uma emojis, avó. assim, por exemplo. Não, ele quer o número do ID, do não sei o quê, do menino. Não é assim, qual é o nome? É João Terror. Não, é o ID. Você não pode, não é o nick, é o eles vão dificultando de todas as maneiras. Aí você tá com material, né, que tem uma comprovação de um crime, tá aqui, porque eles trocam esses vídeos ali o tempo todo. Ele não tem um departamento que vai parar ali, vai entrar numa fila. Ele tem a mentalidade igualzinha do criminoso comum. Eles repetem tudo igual. A primeira coisa que ela vai te dizer é o seguinte, não envie, olha só, conteúdo que contenha crime. Eu falei, como é que eu vou denunciar um crime se eu não consigo enviar o conteúdo? E se eu for uma louca? Lógico. Eu quero que... Falsa acusação. Tudo Exatamente. Então, eu estou te enviando aqui para que vocês façam uma análise. Ou seja, parte do os pais não pressuposto de conseguem inocência, chegar a lugar nenhum. Aí entrei como imprensa. Aí fui lá, peguei, entrei... Eu coleciono, né, e-mails do Discord dizendo... agradecemos, mas não foi encontrado nenhum material. Eu falei, gente, o que é isso? A gente tem ali combinação... Nossa, eu faço de isso direto atentado no Instagram. terrorista, de vou fazer massacre em escola. Isso aqui não Fake é um news. crime. Não, não é. Bom, dito isso, o que acontece? Como é feita a moderação no Discord, para as pessoas entenderem? Quando a gente pensa numa empresa como a Meta é dona do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Eles contratam moderadores. Então, aqui no Brasil, a gente até começou a entrevistar vários moderadores. O Brasil tem 2.000 moderadores. E então você fez uma denúncia, vai parar na mão de uma pessoa humana, uma pessoa adulta. Lógico, vai lá, tem os policies da Meta. E não é só ele que vai olhar. Então, por exemplo, digamos que você é um moderador, eu também sou uma moderadora. Vai cair na sua, na minha, de uma terceira. E aí a gente vai fazer um relatório e vai dizer, não, realmente isso aqui é um problema, isso aqui é um crime. E vai passando para outras instâncias até que eles vão tomar determinada providência. No Discord, o moleque que montou o servidor é que coloca os moderadores. Tudo amiguinho dele. Então, é criança moderando criança, criança que comete crime, moderando crime. Eu falei, como é que é? Exatamente, a própria... Como que ela tem... Não, aí você fala assim, não, isso aqui é um absurdo. Não tem um moderador. E o que acontece? Essa safadeza é no Brasil.
porque eles foram obrigados a se adequar às leis europeias. Nos Estados Unidos, assim, está cada vez mais apertado para eles, porque quando chega esse volume de crimes, principalmente crimes contra a dignidade sexual de crianças, a gente está falando de crimes de incitação ao autoextermínio, sabe, planejamento de massacres, isso chega no Congresso americano. Aqui no Brasil, a galera, principalmente na extrema-direita, torce muito o nariz para a regulação das redes sociais. Eu não entendo, honestamente, os interesses. Eu também não entendo. Eu acho que aquela PL, né? Eu acredito que aquela PL ela começou com um nome muito ruim. PL das fake news. Assim, gente, eu acho que a gente tem que tirar isso aqui e a gente tem que tratar do que é crime. Crime é crime. Se eu chegar aqui e te fizer mal, eu estou cometendo um crime. No universo real e no digital. O que acontece para esses jovens? Eles acham que o universo digital não existe. Lá ele criou um personagem... Pessoal, os black blocs... Que ele não é... Não, mas lá eu sou o Bafomê, lá eu sou o Cassete, lá eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou o Dexter. Não, você é o fulano que tem esse nome, esse sobrenome, esse CPF, esse IP e esse endereço. E a polícia vai chegar em você. Então, quando esses crimes começaram, e eu vou te falar, Mário, eu não tinha noção do buraco, na verdade não é nem um buraco. O anonimato da coragem, né, pro criminoso. Tudo, porque tem, né, ele não... Vem aqui, olha no meu olho e vem falar comigo, né? Não é macho, não é homem. Sim, no Discord tem grupos neonazistas, a gente já viu, achou de tudo já, né? Hã? O Lúcio. O Lúcio é um querido. Depois eu explico quem é o Lúcio. O que acontece? Eles acham que o anonimato está protegendo eles, mas não está. Não está. E quando eu entrei nisso, eu não sabia, né, o que estava falando do buraco, eu não sabia o esgoto que eu tinha me enfiado, que é um esgoto. Você vai lá no esgoto, não é nem um esgoto. Sabe aquela coisa, né, dos... Você tem Zeus, né? Você tem o Poseidon. Ali já é Hades, né? Tá lá no final. Eu tô no... Exatamente. Eu tô lá no... É um inferno, cara. Tártaro, né? Você não tem noção. As vítimas implorando socorro, os agressores... É uma coisa horrorosa. Tem um perfil até interessante como plataforma, como ferramenta, ela é interessante. Sim, ela tem uma arquitetura interessante. Muito legal para comunidades e tudo. Mas eu tenho visto, assim, tem coisas que você não consegue restringir, né? Acessos, o pessoal divide esses acessos. Então, algo que, por exemplo, podia ser uma comunidade de um jogo que tem uma predominância de uma faixa etária, né, mais jovem, ali você tem adultos infiltrados. Você tem um monte Será que os pais sabem exatamente o que acontece? Predadores sexuais. Vários predadores sexuais de menores. Vários. Essas panelas, esses servidores que eles chamam de panelas, como eles fazem dinheiro? Vendendo material de pornografia infantil, que eles mesmos produzem, das suas vítimas. Aquilo ali é maquiavélico. Aqui é um lugar... Eles não são hackers. Eles são os reis da manipulação. Isso a Polícia Federal não entra? Então, depende, porque nem sempre é um crime federal. Né? Assim, hoje, dá mais uma má notícia para eles. Eu adoro dar má notícia para esses criminosos do Discord. Hoje a Polícia Federal montou um grupo. E esse grupo só cuida de extremismo. E eu vou te dizer, o delegado é sensacional. E assim, os outros policiais, né, os outros agentes que trabalham com ele são incríveis. Mas com ele não tem problema, porque ele vai lá e bota o dedo na ferida da Polícia Federal. Então, a galera que está fazendo gracinha de extremismo vai cair na mão dele. E fora isso, o que acontece, né? Ao longo de tudo isso, que aí eu acabei... Pra você ter uma ideia... Eu já entrevistei, sei lá, mais de 100 vítimas, Mário. Muito mais, acho que já chega a quase 200 vítimas. A quantidade de horas que eu tenho de conversa com vítimas é muito grande. Eu já entrevistei quase 90 agressores. É assim, é de cortar o coração. Nós temos quase 50 gigabytes de material de denúncia somente desses crimes. Sendo que 40% desse material é material sensível.
Ou seja, chega essa denúncia, automaticamente tem que ir para a mão da autoridade policial. Porque ninguém pode manipular esse material. A gente está falando de, sabe, é crime. Lógico. Eles manipulam o tempo. Eles pegaram o Código Penal e foram ticando em todos os crimes. E crime. Tô dentro. E acham que não vai dar nada para eles. E eles pegam aquele comportamento de grupo. E por que um rapaz desse vai parar ali dentro? Abandono familiar. É a primeira coisa. E isso é mostrado na série da Netflix. Não é que o pai abandonou ele, a mãe abandonou ele. Quando a gente fala de abandono familiar, é o seguinte. Nós aqui estamos falando da grande maioria dessas pessoas são adolescentes. Você já foi adolescente, eu também já fui. O que acontece? As dores da adolescência, elas são muito peculiares. O que o adulto tende a fazer? Ele minimiza essa dor. Sim, é uma frescura. Que boba, a menina não gosta de você, deixa pra lá. Gente, a gente tá se sabe... descobrindo, se inserindo na sociedade. Hoje que eu lido muito com esses adolescentes, assim, a gente sabe que vai passar. Você sabe, já passou, eu sei, já passou. Mas ele não sabe. Aquilo é o drama da vida dele. É um drama mortal. E o que acontece? A família minimiza. Ele vai se fechando, porque talvez eu seja só realmente um bobo. Meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito. E ele vai ficando dentro daquele universo. Vai chegar num momento que ele precisa procurar amigos. Aí ele vai para a escola. O que a escola faz com ele? Também rejeita. E o menino da série adolescência, o menino é bonitinho, né? O menino se achava feio, gente, Sim, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Lindo. Mas ele era pequenininho, magrinho, então tem ali o outro, que era o fortão, que não sei o quê, que era o eu fui bully. descobrir um pouco mais, mas era aquela coisa, tipo, como ele disse na série, 80% gostam... das mulheres gostam de 20% Pareto, né? Dos meninos. Essa é a métrica em céu, né? Loucura em céu. Aí o que acontece? A escola também não aceita, ele não tem os amigos. Como se fosse só beleza também que fosse atrativo. Né, exatamente. A casa não tá ali. Ele vai para onde? Ele vai para esse universo. Ele vai receber acolhimento, o pior possível. Ele vai ser acolhido pelos piores. Porque aquilo que você não fez pelo seu filho, alguém vai fazer. Você entende a importância? É lógico que assim, o letramento digital é super importante para os adultos, porque nós somos migrantes digital. Né? Nós vemos no mundo analógico. Eles nasceram no digital. Eles sabem mexer com a tecnologia, mas não da forma correta. Eles precisam de educação. Então, esses jovens precisam de educação e nós, adultos aqui, precisamos de letramento. E não adianta, você pode dizer, eu tenho doutorado, pós-doc, dane-se. Você é um pato, filho. Possivelmente você é um analfabeto digital. Eu conversei com muitos pais de vítimas, de agressores. Você sabe o que é o Discord? Não tem nem ideia. Nada. Não, o negócio lá que meu filho joga, sei lá, ele tá quieto lá no quarto. Olha só, o pai não sabe o que o filho tá fazendo. Ele não entende daquela tecnologia. Ele não sabe dos perigos da tecnologia. Ele deixou na babá, tá lá no computador, o moleque tá fazendo o diabo, entrega isso aqui. Ai, não, tá incomodando no restaurante, entrega. Desde pequenininho você já tá enfiando. A criança tá vendo Sprunk. Procurem o que é Sprunk. O que é? Fala aí. Nossa, Sprunk é uma coisa demoníaca. Sprunk é um desenho. Pensa num desenho. Tem florzinha. Animação. É uma animaçãozinha. Tem florzinha. E não tem palavras. Ou seja, é para qualquer língua. Charge. Não. E ele vai ele vai trabalhar universal, com né? glitches. Sabe o que é glitch? São falhas. Tudo glitchado. Aí, no momento, ele vem... Aí, o olho do bonequinho, que era todo amarelinho, que parece com uma cara de solzinho, fica preto. Aí vem uma coisa demoníaca. Aí, do nada, ele nasce garras, ele faz... Mata a árvore. Aí, ele pega... Tem uma arma. Ele atira na menina. Aí, é uma chacina. Para a criança pequenininha, criança de 6 anos está vendo isso. Está vendo isso? Tá vendo isso? Exatamente, porque o que acontece? O nome do título da thumb, Hora de Dormir. Uma coisinha, qual é o perigo? Você como pai está olhando aquilo e falou, hora de dormir, meu filhinho está vendo. E a criança está vendo aquela coisa glitchada, aquela coisa, o cérebro não descansa. Pois então. Por quê? Porque você não tem moderadores em tempo real.
Dentro, isso, inclusive. Aí o estrago já foi feito. E a criança vai se viciando, ela quer ver mais, porque o vício Parece em o violência... Conar, né? Que entra depois que a propaganda errada já foi, mas tudo bem. O vício em violência, ele é mais atrativo e mais prejudicial do que o vício em drogas. Então, você começa com um corte, você quer mais, e você quer violência daqui a pouco em tempo real. Aí você entende porque que uma criança chegou com uma faca na escola, né? Porque ela viu no Sprunk. As referências. Né? E aí é aquela coisa do cérebro da criança não descansa. Aí ela tá de noite, né, tá enchendo lá a paciência do pai, porque não para de pedir. Nós já fomos crianças. Sim. Eu fui uma criança, não parava quieta. E que você tem que fazer o pai te dar atenção. Puxa, Filha, tá aqui, vamos brincar, não sei o quê, vamos dormir. Aí dá isso aqui pra ele, ó. Você deu pro seu filho lembrar, assim, quando eu era a adolescente, porta do inferno. a gente tinha contato com violência. Não desse jeito. Não desse jeito, mas em filmes, videogame e tudo mais, aquela coisa, tirar no... E você não tem que tirar o contato. É lógico que a violência, ela tem que ser... Parece ter um discernimento do que é real, o que é... E você tem que ensinar a violência dentro da idade da criança, isso é importante. Sim, entendi. Mas não assim. Quem ensina isso é você, pai, educador, explicar, isso não pode, isso aqui é perigoso. A gente ensina tudo para os nossos filhos. Mas aí, voltando para o menino, que não recebeu né, a atenção do pai, na escola também não, ele caiu nesse universo, ele está lá, encontrou quem? Os pares dele. E os pares dele são os reis da manipulação. Eles descobrem que tem um menino vulnerável ali. Opa, presa fácil. A gente vai pegar esse cara aí, esse moleque aí. No caso desse menino, quando eu digo educação digital, muitas poucas pessoas conseguiram entender isso na série Adolescência. Tem uma cena que ele vai falar o seguinte: tem uma menina que teve suas fotos vazadas, uma menina muito bonita, e ele foi prestar solidariedade para essa menina. Mas ele não queria nada sexual com a menina, ele só queria prestar solidariedade. Falou, olha, tipo, sabe um amiguinho, procurando uma amiguinha? E o que essa menina vai fazer? De novo, uma coisa errada. Isso que eu digo que é a educação digital, que o pai tem que chegar e ensinar em casa. Ela vai falar, eu não tô tão necessitada assim. Escreve, tipo, dá um toco no menino assim. E pior do que escrever, vamos entender, para você pode não significar nada, para mim menos ainda. Sim, ela expõe. Mas para esta parcela de pessoas, não é só isso. Não é o que ela escreveu só. É a quantidade de curtidas. Ou seja, ela escreveu uma frase para destruir o menino. E que foi apoiada. E teve 130 curtidas. Ou seja, 130 pessoas reafirmam aquele comportamento.